amados irmãos do canal Deus em Cristo, é com grande alegria que nós estamos aqui hoje para nós meditarmos na palavra do Senhor. Nesta oportunidade nós vamos então terminar a nossa meditação sobre o fruto do Espírito, a mansidão. E eu quero convidar os irmãos para ler junto comigo no livro de Gálatas, no capítulo 5 e no versículo 22, que diz assim: Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Nós estamos meditando sobre a mansidão. E como você já deve ter assistido nos outros vídeos, mansidão não se trata de covardia. Mansidão, ela é força com equidade. Mansidão é força com moderação. Mansidão é saber usar a força na hora certa, na medida certa e no momento correto. Então hoje eu quero falar com os irmãos acerca de algumas ocasiões em que temos de agir com mansidão. E a primeira se encontra no livro de Tiago, no capítulo 1 e no versículo 21. O versículo vai estar aparecendo aqui, irmãos, no rodapé. E ali ele vai estar falando sobre o crente que recebe a palavra. Tiago vai dizer que o crente que recebe a palavra, ele tem que receber a palavra com mansidão. Porque o crente manso recebe a palavra de Deus sem murmurar, sem recalcitar, pois ele tem consciência de que a palavra de Deus é viva. Pois havia na igreja pessoas assim que não gostavam muitas vezes de ouvir a palavra. E eu tenho certeza que isso não é diferente nos nossos dias, porque infelizmente nós vivemos um tempo em que as pessoas querem ouvir o quê? Palavra light. E a recomendação do apóstolo Tiago é que os crentes, ao ouvir a palavra de Deus, eles recebessem ela com mansidão. Por quê? A palavra implantada nos leva à salvação. Tem pessoas que não gostam da palavra quando esta corrige ou aponta os seus erros. Infelizmente, essa é uma verdade. Tem pessoas que não gostam quando a palavra vem com um tom de exortação, com um tom de correção, porque aí ele vai ficar todo bravinho, todo irritado, mas não. Nessas ocasiões nós temos que agir com mansidão. No próximo café teológico que eu vou estar trazendo para os irmãos, nós vamos ver que um dos diferenciais do povo judeu, que fazia esse povo ser próspero, era exatamente aceitar a correção. Porque a correção no início, ela não é boa. Mas quando nós paramos para analisarmos a correção, nós vamos ver que no final ela vem para nos direcionar para um melhor caminho, para uma melhor vida. Então, Tiago está recomendando para os irmãos, recebam a palavra de Deus com mansidão. O segundo ponto que nós também temos de usar de mansidão está escrito em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24, que o versículo também vai estar aparecendo aí, que é uma ocasião que Paulo ele enviou Timóteo a Éfeso com o intento de que este ensinasse as pessoas sobre as verdades, pois havia na igreja, mas eram contrários aos ensinos da palavra de Deus. Nós vamos ver que a missão que Paulo passou para Timóteo era que ele fosse até a cidade de Éfeso para ali dar continuidade no trabalho que Paulo havia iniciado, e esse trabalho está escrito ali em Atos 19, pois havia na igreja de Éfeso pessoas dentro da igreja que não queriam aceitar a palavra, não queriam aceitar as doutrinas, os regimentos como eles eram. Veja que interessante que no primeiro ponto nós falou que nós temos que aceitar com mansidão. Então na igreja de Éfeso muitas pessoas não queriam aceitar a palavra de Deus. E veja que Paulo então enviando Timóteo, ele enviou Timóteo para que ele chegasse lá e brigasse com essas pessoas? Não, Paulo enviou esses homens para tratar com eles, explicar a palavra para eles com mansidão. Nós vamos ver que existem também pessoas dentro da igreja, que ele está dentro da igreja, ele está ali frequentando os cultos na igreja, participando de uma igreja, mas ele não quer aceitar as doutrinas.
Quantas e quantas pessoas que às vezes está dentro da igreja e fala: isso eu não aceito, isso não é assim, isso não é aquilo outro, não é dessa forma, eu não vejo desse jeito. Eu não vou aqui citar algumas doutrinas, mas você sabe do que eu estou falando, que muitas pessoas estão dentro da igreja, mas não querem aceitar. Então Paulo, quando ele enviou Timóteo lá, ele falou para ensinar essas pessoas com mansidão, porque se Timóteo fosse falar com essas pessoas com grosseria, elas que já não estavam querendo seguir as doutrinas bíblicas, não estavam querendo seguir ali as ordenanças corretamente, você acha que elas iam seguir? Não. Então Paulo dá essa recomendação a Timóteo: Timóteo, haja com mansidão. Mas isso não está querendo dizer que Paulo ia ter que ficar tolerando aquelas pessoas praticando as coisas erradas dentro da igreja. Não, Paulo, você vai e ensina com mansidão. Se caso eles não quiserem aceitar, aí você vai tomar a sua atitude. E mansidão é exatamente isso, é usar seus argumentos na hora certa e no momento certo. Mas de início, Paulo disse a Timóteo para ele ir com mansidão, né? Que há pessoas dentro da igreja que resistem à doutrina. Existem algumas doutrinas, mas não podemos tratar dessa pessoa com grosseria, e sim com mansidão. E a terceira ocasião que temos de usar com mansidão, essa está escrita em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 e 16. Que fala sobre a questão de nós defendermos a nossa fé. Pedro está recomendando para que nesta ocasião as pessoas que estão sendo ofendidas hajam de que forma? Com mansidão. Explicando a eles a razão da fé, com calma, com mansidão. Porque nos nossos dias hoje, trazendo aqui mais para o nosso contexto ocidental, os evangélicos, eles são os cristãos, às vezes são assim, as pessoas não querem aceitar, mas nós não sofremos ataques como às vezes lá no Ocidente muitos cristãos sofrem. Então é nesta ocasião que nós temos que dar a razão da nossa fé com mansidão. Isso quer dizer o que para nós? Não explicar o motivo da nossa fé com grosseria, e sim com espírito manso, para que às vezes naquilo que a pessoa nos acusa, porque muitas vezes as pessoas acusam o evangelho, o cristão, de ser uma religião que só está pensando nessas coisas, em dinheiro, em oferta, mas não, é explicar com mansidão o motivo da nossa fé, e nunca com grosseria, né? Como o apóstolo Pedro está ensinando. E o quarto motivo também, que vai falar sobre a questão de usarmos a mansidão, que também está escrito por Pedro no mesmo capítulo 3, no versículo 4 de 1 Pedro, que ele está dando um conselho ali para as esposas. Porque havia dentro da igreja mulheres ou também homens que eram cristãos e suas esposas, ou seus maridos no caso, não eram cristãos. Então Pedro está aconselhando eles para que eles agissem também com mansidão. Porque, veja bem, muitas vezes a pessoa quando ela vai para a igreja, né? Porque é o seguinte, Pedro estava tentando ali, dando esse conselho, para que se evitasse o que? Divórcio. Porque às vezes, quantas e quantas pessoas, casais que não se largou, que não tiveram fim do seu relacionamento, porque um foi para a igreja, mas o outro às vezes não quis, não foi, e ao invés dele agir com mansidão para com o outro, ele começou a agir de uma forma com grosseria, não mansa, e aí acabou que ambos já não estavam mais assim no mesmo pensamento e acabou que largando. E Pedro, vendo que isso poderia acontecer, ele dá então um conselho para a igreja, as igrejas a qual ele envia a carta, querendo dizer a seguinte: se você tem o seu esposo que não é cristão e você tem a sua esposa, haja com ele com mansidão e não com grosseria, e sim com um espírito manso, para que com o passar dos dias ele veja em você, como diz o versículo, fala para que ele veja a sua beleza, não no frisado dos cabelos ou na sua forma, assim, no seu físico, e sim no seu espírito manso. É agir de uma forma com que o cônjuge não cristão queira ser um cristão, e não de uma forma que o afaste do evangelho. Porque às vezes a pessoa, quando ela vem para Cristo, infelizmente isso acontece,
ela começa a querer tacar na cara do outro algumas coisas que ele aprende dentro da igreja. Eu não vou dizer o que é, mas você que está me ouvindo, você sabe o que eu estou querendo dizer. E aí, ao invés de tratar bem o outro, ele começa a tratar com indiferença. E Pedro está recomendando ao contrário. E por último, para nós terminarmos esta meditação sobre a mansidão, e eu recomendo que você assista também os outros vídeos anteriores para que você possa entender melhor, fala de uma questão assim mais dentro da igreja, que está escrito em Gálatas capítulo 6 e versículo 1, que era uma ocasião quando a pessoa pecasse, cometesse algum escândalo que viesse a escandalizar a igreja. E ali, mais uma vez, o apóstolo Paulo está recomendando aos irmãos gauleses que tratasse também essa pessoa com mansidão. Infelizmente, há relatos, meus irmãos, e eu ouvi de um determinado pastor uma vez, que havia duas jovens na igreja que elas mentiam para suas mães dizendo que ia uma posar na casa da outra. E na ocasião, então, elas pegavam, como uma dizia para a mãe, mãe, eu vou posar na casa de fulano, e a outra dizia, mãe, eu vou posar na casa de Beltrana. Ambas se encontravam na rua e elas pegavam um ônibus na época e iam para a cidade vizinha na balada. E os irmãos da igreja descobriram isso e foram atrás. Colocaram gasolina no carro, arrumaram uma câmera fotográfica, foram então até a balada onde essas meninas estavam, tiraram fotos, levaram para o pastor. E no outro dia o pastor disse, vou tratar desse assunto na terça-feira. No domingo à noite ele disse assim, meus irmãos, eu quero que todos estejam no culto e só vai entrar quem é membro de carteirinha, porque vai ter uma reunião. Quando chegou no dia, esse pastor então falou assim, meus irmãos, hoje o diabo cai por terra. E pegou as fotos, as provas dessas jovens de onde ela estava no baile e mostrou para o corpo de obreiros, falou o nome das meninas e falou assim para elas, a partir de hoje vocês estão excluídas da igreja e a partir de hoje vocês vão sentar nos últimos bancos. Essas meninas saíram da igreja, anos depois, elas foram visitadas, uma delas estava casada com um traficante e a outra tinha 3 filhos, um de cada pai. E a pessoa então que foi visitar, que contou o testemunho e foi visitar, falou assim para ela, olha, você viu o que você fez? Quando nós voltávamos dos bailes, quando nós íamos, nós dizíamos assim uma para a outra, um dia Jesus vai consertar nós. Aí você pode estar dizendo, mas o que isso tem a ver com a questão de mansidão? Essas moças, se elas fossem tratadas, o caso delas, com mansidão, com sabedoria, elas poderiam muito bem, na ocasião em que esse irmão contou esse testemunho, estar dentro da igreja, serem recuperadas dentro da igreja, porque é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui em Gálatas. É encaminhar a tal pessoa ao conserto. Encaminhar essa pessoa para que ela possa então ser restaurada e não destruída. Porque nós estamos convivendo, nós estamos vendo que hoje dentro das igrejas as pessoas podem sim cometer pecados, sim. Por quê? Porque temos ainda em nós a natureza caída. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 7, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Todos nós estamos sujeitos a errarmos e a pecarmos. Não existe crente perfeito e nunca vai existir. Sempre vai acontecer da pessoa errar. Mas quando a pessoa cometer um erro grave, essa pessoa então tem que ser tratada de que forma? Com mansidão, para que essa pessoa então venha a ser recuperada e não mais machucada do que ela está. Porque a pessoa que errou, ela tem consciência do seu erro, mas se ela não for tratada com mansidão pela igreja, que é isso que o apóstolo Paulo está recomendando, ela não vai ser recuperada, e sim ela vai ser mais machucada. E essas meninas disse para a pessoa que foi visitar ela, quando essa pessoa contou o testemunho, falou assim, você viu o que você fez? Então veja que a mansidão como fruto do Espírito, meus irmãos, como nós estamos vendo, ela é muito importante. Se uma pessoa pecar dentro da igreja, dentro da comunidade cristã, não cabe a nós pegarmos uma pedra e querermos atacá-la, porque ela já está machucada, não cabe a nós querer acabar de machucar, e sim tratar com mansidão. Então que nós possamos então deixar que o Espírito Santo de Deus desenvolva em nós esse fruto e que nós possamos agir com mansidão. E mansidão, mais uma vez relembrando, não é fraqueza, é saber agir na hora certa,
e no momento certo e na medida certa. Oramos a Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Neste momento, ó Deus, eu agradeço a Ti por esta oportunidade que o Senhor me deu de estar aqui, meu Deus querido, falando mais uma vez através desta rede social, o YouTube e também o Facebook, acerca da Tua Palavra. Eu quero pedir neste momento, meu Deus, para que o Senhor venha abençoar grandemente a vida de cada um dos irmãos e amigos que assistiram este vídeo. E eu venho pedir, ó Deus, que o Teu Espírito Santo desenvolva em nós os frutos do Espírito e que nós possamos ser mansos e saber agir com mansidão para que o Teu nome seja glorificado. É o que eu lhe peço em nome de Jesus e te agradeço. Amém. Meu amigo, meu irmão, fique com Deus.